Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao TVU Jornal segunda edição. Hoje é terça-feira, dia 15 de setembro e vamos saber quais são os assuntos de hoje. Obras na Péricles Bellini. Segundo Secretaria Estadual de Logística e Transportes, DR está construindo 2 pontes no quilômetro 125, no trecho que passa por Votuporanga. As altas temperaturas continuam no Noroeste Paulista. Comerciantes registram aumento de vendas de água e sorvete. E você, está fazendo o que para aliviar o calorão? Vamos fazer também um giro pela região para atualizar os casos de coronavírus. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora no TVU Jornal. A gente começa o TVU Jornal falando da construção de 2 pontes na rodovia Péricles Bellini, naquele local próximo ao quilômetro 125, que há 2 anos o asfalto cedeu devido a uma forte chuva e comprometeu a estrutura das pontes. O Departamento de Estradas de Rodagem está trabalhando no local e nós vamos acompanhar mais detalhes agora. As máquinas já estão no local. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, órgão da Secretaria Estadual de Logística e Transporte, as obras começaram em julho deste ano. O projeto executivo para a construção de 2 novas pontes sobre o córrego Boa Vista, nas proximidades do quilômetro 125 da rodovia Péricles Bellini, irá beneficiar a população de toda a região de Votuporanga e tem investimento estimado do governo do estado de São Paulo de quase 3 milhões de reais. Segundo nota enviada pela secretaria, mesmo com a pandemia do coronavírus, o DR não parou e manteve o cronograma de contratação para a construção das pontes. Ainda de acordo com a Secretaria de Logística e Transportes, o pacote de obras contempla, além do projeto executivo, a construção de 2 novas pontes que substituirão a existente e modernização da sinalização. E a previsão, segundo a Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, é que esta obra fique pronta em 6 meses. E falando ainda em obras, a Prefeitura de Votuporanga informou que as obras de melhorias no Parque da Cultura seguem em andamento. A reforma do Centro de Cultura e Turismo possui 35% dos serviços realizados, sendo que já foram reformados os banheiros e iniciadas as pinturas interna e externa, inclusive da cobertura. Já a segunda etapa da execução do palco do Parque da Cultura está em 30% da obra executada. Neste momento, estão sendo realizadas as partes de reboco e aterro para a execução do contrapiso e instalações hidráulicas e elétricas. Após a conclusão desses serviços, será realizado o assentamento dos revestimentos de parede e piso. Segundo a Prefeitura, no total, estão sendo investidos R$ 423.218,82. O assunto agora é a eleição, que será no dia 15 de novembro, para prefeito, vice e vereadores. Nos últimos 4 anos, Votuporanga ganhou 2.563 eleitores. Atualmente, o município tem 71.543 moradores aptos a votarem na eleição deste ano. Para a gente ter uma ideia, na eleição de 2016, eram 78.980 eleitores. O repórter Antônio Corte traz mais detalhes para a gente. Antônio, boa noite. Oi, Stephanie, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral e esses números já são utilizados pelos candidatos no planejamento das campanhas. Com eles, as equipes podem direcionar o marketing para o público mais interessado, por exemplo, faixa etária, gênero, etc. Apesar de não ser utilizada nesta eleição, Votuporanga já tem 59.500
59.605 eleitores com biometria cadastrada, o que corresponde a mais de 83% do eleitorado. Agora a gente vai mostrar para você os números do perfil do eleitor. Masculino corresponde a 53%, feminino 47%, a faixa etária com mais eleitor corresponde de 25 a 44 anos. Estado civil, a maioria casada, o que corresponde a 48,1%. Grau de instituição, o ensino médio, 31,3%. Eleitor com nome social, 11%. E eleitor com deficiência, são 329. Vale lembrar ainda que as eleições municipais ocorrem no dia 15 de novembro. Stephanie? Obrigada, Antônio, pelas informações. E ainda falando sobre as eleições municipais, a segunda chapa que irá concorrer para prefeito e vice em novembro oficializou a candidatura ontem. Os partidos aliados ao PTB e ao Patriotas definiram o advogado Heriket Winkel para concorrer a prefeito e o funcionário público Paulo Amaral para vice. A primeira chapa, com Jorge Seba, do PSDB, para prefeito, e Cabo Walter, do MDB, para vice, foi lançada no final de semana. E amanhã é o último dia para as convenções partidárias, e os partidos aliados ao Podemos devem apresentar o empresário João Garcia como candidato a prefeito e também o nome do vice. A campanha eleitoral gratuita terá início no dia 26 de setembro. A gente faz uma pausa agora e a seguir tem a previsão do tempo para esta quarta-feira. E por conta deste calorão todo, as vendas de sorvete e de água aumentaram bastante. Isso é assunto para o próximo bloco, então continue com a gente, hein? Até já! Estamos de volta e vamos atualizar para você as informações sobre o coronavírus em Votuporanga e na nossa região. Vamos acompanhar aqui na tela os números atualizados em Cosmorama. Lembrando que o boletim de Cosmorama, até o fechamento desta edição do TVU Jornal, foi atualizado ontem à tarde. Então, casos positivos na cidade, 296, mortes 13. Outra cidade que apresenta bastante número é Valentim Gentil, a gente vai ver daqui a pouco, mas aqui em Votuporanga, né, os números também atualizados ontem, por conta do fechamento da edição do TVU Jornal, então positivo. Votuporanga tem 3.933 e mortes 75 e uma morte suspeita também. Valentim Gentil, agora sim, casos positivos atualizados hoje, 619 e Valentim Gentil registra ainda 7 mortes. Além dessas cidades, Votuporanga, a Santa Casa de Votuporanga, atende outros municípios na região, que no total são 17. E nós vamos acompanhar na tela também a ocupação da Santa Casa de Votuporanga. Confirmados na UTI são 12, 7 em uso de respiradores. Não há nenhum suspeito na UTI. Confirmados em alas são 20, suspeitos em alas são 2. A Santa Casa registrou hoje ainda 4 altas hospitalares, que no acumulado, de março até agora, são 503 altas. Em relação aos óbitos, a Santa Casa registrou hoje 3 óbitos de pacientes aqui de Votuporanga. Então essas são as informações atualizadas da Santa Casa de Votuporanga. Vamos agora à previsão do tempo, saber como ficam as temperaturas nesta quarta-feira. O sol continua brilhando forte em todo o estado. No interior paulista, o ar continua quente e seco e o nível de umidade do ar despenca nas horas mais quentes do dia. Segundo o portal Climatempo, as temperaturas continuarão assim, pelo menos até o final da semana. E algumas áreas do estado podem registrar recorde de máxima, de temperatura máxima. Amanhã em Votuporanga, a máxima prevista é de 38 graus, a mínima de 20. Em Cosmorama, os termômetros variam entre 20 e 34 graus. E em Meridiano, a mínima para amanhã é de 20, a máxima de 35 graus. E neste momento na cidade, as temperaturas
os termômetros, melhor dizendo, registram 28 graus. Vale lembrar aquelas dicas que a gente já conhece bem. Tomar bastante água e evitar a exposição ao sol entre as 11 da manhã e as 4 da tarde. Para a gente combater um pouco do calor, um sorvetinho cai bem, não é mesmo? E como a gente disse, os cuidados com a hidratação devem ser redobrados e com esse calorão todo a gente toma ainda mais água. As revendedoras de água e as sorveterias, por exemplo, estão registrando aumento nas vendas. Mesmo numa região como a nossa, onde as altas temperaturas fazem parte do dia a dia, o calor intenso tem chamado a atenção de muita gente. A gente está aqui no centro de Votuporanga para fazer essa matéria agora por volta das 13h30 da tarde e os termômetros estão marcando, vou olhar aqui, 35 graus. De acordo com o portal Climatempo, a maioria das áreas da região sudeste deve continuar sob predomínio de uma grande e forte massa de ar seco em setembro. Com isso, a expectativa é de que o mês termine com temperaturas acima da média e chuva abaixo da média em grande parte da região. E para tentar driblar um pouco a situação, o jeito é se refrescar. Nesta sorveteria, o calor dos últimos dias tem aquecido também as vendas por aqui. E o calor deu uma aquecida boa, a gente já estava com saudade desse calor, né? Então a gente estamos assim, muito felizes, porque está agregando bem as nossas vendas. E graças a Deus, Deus está abençoando nossos clientes, né? Os clientes amigos, parceiros. E cada vez esperamos a melhora no nosso país, né? A preferência da maioria dos clientes tem sido por opções mais práticas e refrescantes do cardápio. Geralmente está assim, nos produtos mais refrescantes, né? Que a gente também fizemos um lançamento de milkshake de limão, está sendo bem aceitável. E os milkshakes, né? Quer dizer, é bem refrescante, temos aí também vários sabores. Então isso está ajudando bastante, graças a Deus. Nesta distribuidora de água, as vendas têm superado até as do mesmo período do ano passado, com um crescimento de cerca de 35%. Houve um aumento muito expressivo, por baixo os 35%. Então, acho que tudo em virtude não só do calor, mas com a secura do ar. Então, os nossos produtos aumentaram muito as vendas, muito mesmo. E por hoje é só, o TVU Jornal segunda edição fica por aqui. Lembramos que as principais notícias de Votuporanga e região você acompanha amanhã a partir das 8 horas no Jornal da Manhã Unifev. Uma excelente noite e até mais.